Então, a ideia desse vídeo é comentar um pouquinho sobre Nietzsche, porque parece que todo mundo tá falando sobre Nietzsche. Esse cara parece maluco, doido, assim, todo mundo fala, os anarquistas falam, fascistas falam do Nietzsche, nazistas usam Nietzsche a rolé, usaram Nietzsche a rolé, desconstrutivistas estão usando Nietzsche, Foucault fala do Nietzsche, Deleuze fala do Nietzsche, no Brasil Scarlett Martin tá usando muito Nietzsche, você vê Nietzsche em tudo que é lugar na internet, e vídeo no YouTube sobre Nietzsche. No final das contas, que droga é que ele tá falando? Qual que é a pira do Nietzsche? Qual que é a brisa dele? Porque é um negócio muito louco, Deus está morto, além do homem, vontade de potência. Que droga é tudo isso? Aliás, né, eu não vou comentar o que é tudo isso nesse vídeo, mas como é que começa? Onde que tem um pensamento para você ingressar no Nietzsche, entender o Nietzsche? Nossa, eu fui ler as obras dele, achei uma linguagem muito maluca, parece que ele é só um cara velhinho, chato, que fica criticando e brigando com todo mundo, ele tá usando que muito simbolismo, aquele Zaratustra ali, o que ele tá falando Zaratustra? Ele tá querendo usar uma linguagem muito simbólica, a ponto que eu tenho que estudar um monte para entender o Nietzsche. Eu acho que não. Acho que não é por esse caminho. Não acho que Nietzsche seja tão simbólico assim, apesar de ele ter o seu caráter literato. Mas que droga é que está acontecendo com Nietzsche? O que é que Nietzsche está fazendo? Qual que é a brisa do Nietzsche? E, enfim, a ideia, a proposta do vídeo é só dar um start. Não é nem responder quais os principais problemas do Nietzsche, não é nem expor, por exemplo, o que é o além do homem, a vontade de poder, mas comentar um pouco. Aliás, né, essa grande briga de vontade de poder, vontade de potência, acho que o ideal é vontade de poder, mas eu estou acostumado a falar vontade de potência, então às vezes eu acabo confundindo um com outro. Mas qual que é o norte para pegar o Nietzsche? Acho que um bom começo é saber um pouco com quem ele está conversando, quem são as influências dele. Nietzsche está saindo de uma base, e está conversando, inclusive, com Kant. Nietzsche está tendo, sim, discussões kantianas em relação ao transcendental kantiano. Ele está saindo nessa linha de pensamento. Uma linha de pensamento também evolucionista. Nietzsche lê Darwin, discorda do Darwin em alguns pontos. Tem lá o anti-Darwin do Nietzsche, no Crepúsculo dos Ídolos, enfim. Mas ele está numa linha, fazendo, meio que uma mistura, assim, entre um darwinismo modificado e um kantismo criticado. Qual que é a pira do Nietzsche? Bem direto. Nietzsche está falando que há pessoas saudáveis e pessoas doentes. E nós deveríamos fazer tudo possível para fazer os saudáveis prosperar. Como é que ele pode dizer isso? De onde é que ele está dizendo isso? E aqui é o ponto principal para a gente tacar Nietzsche para cima, para frente, que é o conceito de vida em Nietzsche. O que é vida em Nietzsche? O Crepúsculo dos Ídolos, um livrinho que eu acho que resume maravilhosamente toda a filosofia da Nietzsche, ele dá, me parece, uma boa resposta. O livro como um todo, mas para a questão da vida, para começar a elaborar o pensamento. Ali no aforismo, parágrafo, sei lá, 2 da segunda parte, o problema de Sócrates, ele já está dando um indício. Ele está falando, olha, o valor da vida não pode ser descoberto por um vivente, porque o vivente já está interessado na vida. E ele desenvolve mais, onde ele dá um argumento mais desenvolvido, ali no aforismo parágrafo 5 da moral como antinatureza, no Crepúsculo dos Ídolos, que é, enfim, comentando sobre ele. A vida é problemática. Problemática não no sentido que o Nietzsche não trata bem a vida, no sentido de que ela oferece também, mas no sentido que ela oferece um sofrimento pra gente. Problemática no sentido que ela é toda uma interrogação, ela é toda uma pergunta. E toda a questão do Nietzsche é que a gente não pode dar um conceito adequado para a vida. A gente não consegue olhar para a vida aconceituando. Porque ela é, sobretudo, sempre algo que já está suposto, já está presente quando a gente quer usar algo para definir ela. A gente define a vida a partir da própria vida, ela já está suposta na definição da própria vida. A vida ela é problemática porque a gente não consegue, enquanto humano, dar uma posição em relação à vida. E as condições que o Nietzsche está dando, como é que se faz uma análise da vida, como é que consegue se conceituar a vida? E o Nietzsche está comentando ali no parágrafo 5. Ora, para você saber o que é a vida, seria necessário, e aí se torna-se claro que o ser humano não consegue fazer isso, seria necessário estar fora da vida, ao mesmo passo em que já se teve
uma experiência da vida. Porque a vida não é meramente um objeto que fica para fora de mim, mas ela também é uma experiência pela qual eu perpasso. Mas para eu conseguir saber o que é a vida, eu deveria conseguir ver a vida de fora, englobando ela como um todo, ao mesmo passo em que eu também sei como é a experiência de estar vivo, qual é a experiência da vida. O que evidentemente não acontece no ser humano. E isso ajuda a gente a entender apesar de que o Nietzsche parece apresenta como uma hipótese, né? Não me lembro agora onde é que ele faz essa passagem. Mas uma passagem assim, olha, e se o verdadeiro conhecimento? E se o conhecimento fosse, na realidade, prejudicial? Para se conseguir a verdade, para se conseguir o real conhecimento, fosse necessário morrer. E é por isso que a gente está falando isso. Por que morrer? Porque na morte a gente consegue estar fora da vida e olhar para a vida aqui, sabendo que ela é. Então, conseguir, a partir disso, dar um valor para a vida. O problema da vida do ser humano é que a gente não consegue nem mesmo questionar ela decentemente. A gente não consegue nem formular uma questão em relação à vida, porque quando formos formular uma questão para inquirir sobre o que é a vida, o ser da vida, o valor da vida, nós já usaremos conceitos, nós já usaremos termos, instrumentos que são da própria vida. Então, o questionamento da vida, o organizar da vida, o agir e pensar sobre a vida, já utiliza instrumentos da própria vida. E assim, não há uma medida, que é o que Nietzsche está querendo advogar, não há uma medida para se medir a própria vida. Porque a elaboração da medida padece de já pertencer ao próprio medido. E é nessa seara que o Nietzsche começa a criticar, começa a pensar sobre os juízos de valor em relação à vida. E ele começa a criticar dizendo que não é possível conceder um critério de verdadeiro ou falso para os juízos de valor da vida. Porque não se pode ter uma noção da vida, e não se podendo ter a noção da vida, todos os juízos contra ela são também pueris. No que se trata de sua verdade, nos seus juízos de valor em relação a ela são pueris no seu critério de verdade. Porque não se sabe, afinal, qual que é o objeto desses juízos. Então, quando se fala que algo é, por exemplo, a vida é mal, a vida é X ou Y, não se sabe nem ao certo o que se está se dizendo que é. Você não sabe qual é o objeto do seu juízo. E não se pode ter certeza deles. Porque eles já pressupõem neles mesmos o que eles estão prestes a julgar. Eles já pressupõem a própria vida para poder julgar a vida. Eles já usam a própria vida para poder julgar a vida, para poder dar um valor à vida. E é nessa seara, nesse problema sobre qual é o valor da vida, que o Nietzsche está advogando para nos dizer que ele é incognoscível por causa de nós sermos humanos, por causa do que nós somos, uma vez que nós não temos as condições necessárias para conseguir tomar a vida por objeto, conseguir conhecer a vida como um todo, conceituá-la decentemente, a partir disso extrair da vida uma medida de julgamento para que você possa fazer um valor dela, é o norte da filosofia do Nietzsche. Tudo isso é o que está baseando o desenvolvimento do Nietzsche, que vai basear todos os escritos dele. Está por base em tudo que ele está dizendo. E essa é a pira do Nietzsche. Essa é a noia do Nietzsche. Porque, beleza, ele chega e me fala que há uma incognoscibilidade, mas ele não está abandonando uma pretensão de conhecimento. Ele não está abandonando uma pretensão de conhecer algo, de produzir um conhecimento que seja teorético, que seja... Enfim, mas ele ainda quer produzir, ele ainda quer saber alguma coisa. O impulso do espírito livre, e me parece que foi bem claro isso, não é simplesmente negar o conhecimento, mas é tentar produzir um conhecimento que não seja só uma falsificação, uma mentira. E, enfim, né, toda a discussão se o espírito livre não é propriamente um filósofo, Nietzsche está tratando do espírito livre como o precursor de um filósofo do futuro, mas essa é toda a discussão do Nietzsche. E me parece, então, que ele começa a tentar adentrar nessa esfera de, ok, deixa-me ver o que é a vida, o que estamos fazendo com ela, e pense assim, todo comentário da vida precisa já usar a própria vida para se fazer. E é nisso que Nietzsche não começa a pensar, olha, então uma vida que fala de outra vida é um modo de vida, é uma espécie de vida. E daí começa a questão de separar entre doentes e saudáveis. Ou seja, o que é que a vida está falando sobre ela mesma? Como é que a vida está olhando para ela própria? Doentes e saudáveis. Já de antemão, né? Os saudáveis são aqueles que conseguem viver na vida sem idealizar ela. Quanto menos idealização você faz da vida,
mais saudável você está. Isso também significa mais perto da morte. Então, toda essa questão Nietzsche morte é bem forte. Essa é a brisa do Nietzsche. A brisa do Nietzsche é, de certa forma, tentar furar o número kantiano. Claro, ele vai negar o número, ele vai dizer que não tem essa coisa em si, mas, assim, nível de abstração para entender a pira do Nietzsche, para você chegar aí lendo ali. Ele tá falando, olha, como é que eu tenho acesso a essa parada aí? Uma das críticas, né? Ok, então, quanto mais, talvez, perto da morte eu consiga dar um juízo para a vida, eu consigo dar um valor para a vida. É claro que não faremos isso, né? Mas quanto mais perto da morte, talvez mais perto da verdade, o vivente em si não pode dar um juízo de valor para a própria vida porque ele já está interessado. E me parece que o caminho que ele está seguindo é bem parecido com o método que o Schopenhauer segue na crítica que ele faz à filosofia kantiana. Também não vou adentrar aqui, eu já acho que está ficando longo demais o vídeo, mas a brisa do Nietzsche é essa. Cara, quero saber o que é a vida, não posso saber o que é a vida, como é que eu chego mais próximo de um conhecimento do que seja a vida mesmo, e como é que as pessoas se comportam, quais são as vidas, então, que estão se manifestando, uma vez que, para falar sobre a vida, em nossa condição humana, é necessário já usar a própria vida para comentar sobre ela, quais são essas vidas que estão comentando sobre a vida. E daí sai toda a tipologia do Nietzsche. Essa é a pira doida do Nietzsche, esse é mais ou menos o caminho que ele está pensando, que ele está imaginando e construindo.